para fazer aqui a gravação. Pronto, meninos. Boa noite mais uma vez a todos os colegas, para a gente dar continuidade aqui, agora iniciando a nossa unidade 2. Falando aqui sobre as normas internacionais e falando sobre o IASB. A gente começou com uma enquete, estamos fazendo aqui uma enquete sobre, na visão nossa aqui da disciplina, qual os impactos que a contabilidade, né, teve frente às normas internacionais. A proposta dessa enquete, para que a gente possa ter uma visão do que nós aprendemos até agora, do que de fato está tendo a mudança. E que mudanças são essas? Do que a gente já aprendeu, do que a gente já leu, para que a gente possa ter uma percepção de que, se de fato nós tivemos uma mudança significativa positiva, de melhoras, independente do nível de empresa que nós venhamos a gerir ou assessorar, ou se essas normas internacionais, de fato, ela só veio para, talvez, ter maior valia para as empresas de grande porte. A gente está vendo agora, conforme a enquete que nós passamos, as mudanças que vocês estão respondendo. Então, a gente vê que são várias percepções da mudança da contabilidade. Esse é o que a gente chama de um mapa mental indireto. Ele é considerado mapa mental porque ele entrelaça as respostas que vocês estão fazendo ao argumento que foi proferido. Então, nós estamos vendo aqui que não existe ainda uma unanimidade, né? Então, está bem, no caso, a votação aqui, ela está distribuída. O que seria a unanimidade? É quando nós temos uma palavra que ela está em mais, uma referência melhor, ela está mais evidente. Então, a gente mostra que essas mudanças que nós tivemos na adoção das normas internacionais, e aí quem ainda não respondeu, eu peço que façam a resposta para que a gente veja ao final da aula qual foi o impacto mais significativo. O que de fato, essa adoção às normas internacionais trouxe para as práticas da contabilidade brasileira? Como no questionamento, nós fazemos porque eu sou obrigado a fazer, ou de fato, essa harmonização às normas internacionais, ela trouxe uma significância positiva, porque agora eu consigo ter um melhor retorno. E aí, contabilmente falando, eu consigo ter melhores informações. Então, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, como eu falei, a gente inicia a unidade 2. E aí a gente está dentro desse contexto, meninos, quando a gente fala da unidade 2, a gente entra aqui nesse contexto sobre as normas. A melhoria das normas, ou essencialmente a necessidade que eu tenho dentro dessa percepção. As normas internacionais de contabilidade, aí eu boto aqui um entrelace, fazendo assim, ela serve como base para a elaboração das demonstrações contábeis. E agora está sendo feito assim, a partir do momento que nós adotamos essa nova linguagem, a partir do momento em que nós tivemos essa percepção, diz assim, agora as normas, ou melhor, as demonstrações contábeis, ela tem uma outra forma de visibilidade. E aí eu entro nisso. As normas emitidas pelo IASB, que é essa unidade 2 que estamos iniciando, e aí vem, o IASB é o Sistema Internacional de Normas Contábeis. O Conselho, ou uma tradução não literal, né, uma tradução direta, seria o Conselho de Normas Internacionais. Nós falamos na aula passada, nós finalizamos falando sobre o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
que foi lá a junção de alguns órgãos normativos que fazem referência à contabilidade brasileira, encabeçado pelo Conselho Federal de Contabilidade, e que eles emitiam normas, o Conselho Federal, normas de contabilidade, e outros órgãos, instruções normativas. E aí, com esse padrão de harmonização, assim chamada, por alguns autores, outros falam na questão da convergência, aí eles entram agora nesse contexto. Eu tenho o CPC, que existe uma reunião dessas entidades, então isso é feito como uma audiência pública entre eles, para que seja discutido quaisquer mudanças oriundas do contexto internacional e sua aplicabilidade aqui no contexto brasileiro. Por que a gente fala a sua aplicabilidade no contexto brasileiro? Não sendo repetitivo, mas dependendo da norma que está sendo alterada, que está sendo revisada, e é assim que é colocada para nós, quando eu botei lá na aula passada também, nós acessamos o site do Conselho Federal de Contabilidade e eu mostrei para vocês onde ficam as normas, para que vocês acessassem. A gente vai estar trazendo aqui também, mas para quem tiver tempo e já curiosidade, pode já estar dando olhada. Só um parênteses aqui, aos que entraram agora, boa noite a todos, meninos. E aí, o que ocorre? A gente entra dentro desse contexto, o IAS e os IFRS. E aqui é como um símbolo de trabalho, né, das normas do IASB, que é o IAS, os IFRS, que são as normas internacionais voltadas para relatório financeiro, e aqui girando a norma propriamente dita. Por que a norma propriamente dita? E aí a gente vai entender como é que o IAS, ou IASB, né, antes IASC, como é que isso aconteceu? Por que veio essa necessidade? Será... a gente até já comentou uma vez, e não sei se vocês já leram a respeito, mas a gente diz muito assim, tem muita matéria que fala sobre o processo de globalização, né? Alguns autores dizem que o processo de globalização aconteceu nos anos 2000, né, de 99, 2000. Existe ainda literatura, e aí a contabilidade é prova disso, nós ainda estamos em processo de globalização, o mundo todo ainda não é globalizado. Talvez a maior parte dele, sim. Eu não posso precisar a vocês, até porque eu não pesquisei a respeito. Eu acredito que tenha estudo, mas eu não tenho a informação. Mas eu acredito que talvez 75% do mundo esteja globalizado, a nível mercado. Por que eu cito isso? Porque se a gente for olhar aqui para o Brasil, um exemplo claro, nós temos aqui parte do Nordeste que não tem luz elétrica, nós temos parte do Norte, pegar ali para o lado da Amazônia, que também não tem. Então, ainda lá começa, existe essa complexidade. E aí, quando a gente fala de luz elétrica e comércio, aí eu atrelo também contabilidade, porque aí eu estou falando também de empresas que fornecem energia elétrica, empresas que fornecem ou alimentam ou ativam e proporcionam o comércio. Então, aí, a gente começa a ver que também não tem, para algumas áreas aí do norte, nós não temos um processo de contabilidade harmônico. Mas talvez esteja aí dentro dessa condição. E aí entra o processo formal do IASB, gente. E aí, o que ocorre? O IASB, gente, é uma entidade criada lá na Inglaterra. E aí eu estou colocando aqui, todas as reuniões do IASB, ou todos os seus grupos formal são públicos, por quê? Porque é feita por audiências públicas. Eles participam com a sociedade. Quando a gente fala lá de partes relacionadas ou usuários da contabilidade, aí a gente sai daquele contexto que a contabilidade, ou não é que sai do contexto, mas é um contexto restrito que a gente vê assim,
que contabilidade é ciência dos negócios, né? Algumas literaturas trazem isso, que a contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio de entidades ou pessoa física ou jurídica com processo de tomada de decisões, ou para suas partes relacionadas, ou aos usuários que estejam interessados na contabilidade. A nível internacional, aqui no Brasil, nós começamos a ter uma mudança, acho que a partir da década de 90, e mais precisa de 2000 para cá, com essas mudanças aos padrões internacionais. E aí, o que ocorre? Eles entenderam que a sociedade, quando a gente fala, não é o povo propriamente dito, mas é as empresas do terceiro setor, é as empresas a nível governamental, as entidades que, por exemplo, uma FIEC, uma FEComércio, um Senai, então elas começam a convidar entidades que se interessam para que a gente possa discutir a contabilidade ou a sua aplicabilidade, haja vista que essas empresas podem vir a ter um contexto internacional. E aí, eu trago aqui para vocês essa percepção, que para criar as normas, IFRS ou IAS, que é assim que a gente chama, uma dos Estados Unidos e a outra da Comunidade Europeia, e aí, na época, encabeçada pela Inglaterra. Por que Comunidade Europeia? Aí a gente começa a entender da Comunidade Europeia, e aí a gente começa a entender do Mercosul. Então, quando a gente fala de nichos mercadológicos, há de se entender a necessidade, porque cada grupo não é que vai puxar sardinha para o seu lado, mas ele vai fazer uma proposta que seja também viável para a região que ele está localizado. Então, a União Europeia, quando se fala em contabilidade, não é só a questão do euro, não é só o uso de uma moeda. Aí a gente entende por que a criação do euro. É uma forma também de que as empresas, ao se comercializar, porque a gente vai entender aqui, seria o quê? Vantajoso comercializar em libra ou em dólar? Lá na Europa, a partir do momento que se cria o euro, a gente entende por que se cria moedas. Como se pensou no passado em criar também uma moeda comum aqui no Mercosul, só que aqui não deu certo, porque divergências, talvez, de entendimento ou divergências na percepção que cada país aqui na América do Sul entendia. Então, aqui nós não temos uma moeda comum na América do Sul, mas na Europa tem. Só que isso facilita o quê? Porque a gente está falando de relações empresariais, com fins ou não lucrativos. E aí, nessa questão aqui de criação das normas, quando a gente diz aqui que é um processo extremamente rigoroso, é porque há necessidade de ver a particularidade de cada região. Não se pensa em normas, gente, a criação de normas simplesmente por criar. A percepção é que as normas sejam criadas, mas que atendam a todos que estejam naquele complexo. Então, aqui entra os objetivos do IASB. Quando a gente fala um desenvolvimento de um conjunto de normas de alta qualidade, e aqui talvez é o maior desafio, que sejam compreensíveis e suscetíveis de serem impostas e de serem aplicadas. Aí aqui não é a imposição, apesar que acaba sendo, da imposição pela obrigatoriedade, mas essa obrigatoriedade advém, lógico, depois de uma votação em conselho, depois de uma assembleia entre as partes relacionadas. Aí a gente está falando de partes relacionadas, os países que fazem parte do IASB. A exemplo aqui, só para a gente entender, as reuniões que são feitas dentro do IASB é uma coisa semelhante às reuniões que nós temos no CPC, do Comitê de Pronunciamento Contábil aqui do Brasil. Então, existem entidades que têm assento e tem entidades que têm votação. E cada entidade tem 2 representantes.
tem o representante e o vice dele, né? Ou o titular e o vice. Por que que eles fazem? Para que eles entendam que quaisquer mudança tem que ser pensada em conjunto, porque ela vai ser aplicada. Aplicada em que sentido? Se uma determinada norma vai ser mudada lá na Inglaterra, é óbvio que a Inglaterra transaciona com vários países do mundo. Então, a contabilidade, a norma que está sendo mudada, e a gente vai entender mais pontualmente aqui na sequência, é que eu tenha também uma aplicabilidade de ser compreensiva aqui no Brasil. Então, os contadores têm que entender como é que ele tem que fazer. Não é simplesmente mudar por mudar. A informação transparente e comparável nas demonstrações financeiras. Essa entender, gente, seguinte, não sei quem já teve a curiosidade. Alguns livros nossos, aí a gente fala literatura nisso. A literatura que eu estou falando é artigos acadêmicos ou livros publicados sobre esse assunto que nós estamos estudando. Alguns autores gostam de falar demonstrações contábeis, outros autores falam demonstrações financeiras, e eu já vi o autor juntando as duas, demonstrações financeiras e contábeis. É porque aqui no Brasil nós temos, talvez, não é o comum, mas é a prática, ou nós estamos mais habituados em chamar mais demonstrações contábeis, talvez pelo costume e pela tradição, porque advém, é o produto final da contabilidade. O produto final são as demonstrações. Então, já lá na Europa, só para vocês terem uma ideia, aí a gente entende um pouquinho aqui a diferença. Aqui no Brasil, nós temos o curso bacharelado de ciências contábeis. Então, o que vocês, ao término da faculdade da gente, nós somos bacharéis em ciências contábeis. Aí é decidido pelos senhores que eu só serei contador ou contadora se eu fizer o exame do Conselho Federal de Contabilidade e ser aprovado, né? Eu tenho que ser aprovado no exame. A partir daí, aí sim, eu recebo uma carteira profissional e o título de contador ou contadora, porque nós fizemos ciências contábeis. Por que eu estou dando essa explicação? Na Europa, não existe o curso de ciências contábeis assim, isolado. O que eles têm lá é um curso de finanças. É um curso bacharelado em finanças. Você estuda 3 anos e o último ano, para completar 4 anos, igual aqui do Brasil, o último ano, aí vem a sua especificação. Você vai ser especialista ou em administração, ou em contabilidade, ou em economia. Aí, por isso que a gente entende por que eles chamam demonstrações financeiras. Porque ele entende a administração, contabilidade e economia como a área de finanças. Então, as demonstrações que saem dos profissionais de finanças, que nessa adoção às normas internacionais, nós também acabamos adotando essa expressão, tanto que eu mostrei para vocês, se não me falha a memória, aula passada, o site da B3, e lá você vê demonstrações financeiras e contábeis, vem DF e C. É só questão de nomenclatura. Então, meninos, o que ocorre? Quando a gente fala que eu preciso de informação transparente, lógico, aqui a informação transparente não é o que eu não veja, mas é a mais verossímil possível, a mais verdadeira e tempestível possível, de preferência, com um mínimo percentual de erros. De preferência mesmo que não contenha isso. Não vou dizer que é impossível, mas pode acontecer. Então, quando ele fala transparente, é que eu tenho que mostrar para o mercado, para a sociedade, para que os participantes do mercado, aí aqui a gente vê, ó, como eu falei para vocês, inclusive na aula passada, que a gente vai dar uma olhadinha. Nós temos aqui, eu não terminei de fazer ainda o trabalho, meninos. Nós temos colegas aqui da administração, quando eu falei para vocês de mercado de capitais, e eu estou esperando que vocês formalizem o grupo de vocês lá naquele
Fórum de Notícias. Eu acredito que até o final da sexta-feira eu estou passando para vocês, para a gente começar, é só lembrando, para a criação dos grupos, certo? Grupo com 4 pessoas, que vai dar 13 grupos. Então, tá aqui, ó, o mercado de capitais. Então, a gente está falando de bolsa de valores, transações entre mercados. Aí, aqui é para o uso rigoroso da aplicação dessas normas. Então, as normas foram aprovadas, passou por um comitê, houve aprovação dos membros participantes, ela está vigente, aí vem os órgãos fiscalizadores. A norma é para ser adotada. Então, e principalmente nós temos aqui o Marquinhos, nosso colega, que é da área jurídica, tanto que o nosso Código Processual Civil, vocês vão ver lá na cadeira de perícia, e a questão do desconhecimento da lei. Eu não posso, antes, as pessoas ou fazer errado porque desconhecia a lei mesmo, era de fato desconhecimento, ou fazer errado porque aquela diz assim, né? O famoso colar-colou. Ou tentar barganhar com a informação dúbia. Antes se utilizava o que é que, caso a empresa chegasse em juízo, independente do motivo, mas caso chegasse a um processo de ser levada a juízo por uma reclamação, um processo jurídico, às vezes o contador se utilizava disso. Eu não sabia que existia essa lei. Eu desconhecia essa lei. Com o Código Processual Civil, por que eu estou falando nisso, gente? Porque houve uma mudança também, porque impactou diretamente a contabilidade. Eu não posso mais utilizar desconhecimento da lei na minha defesa, porque as normas internacionais também provocaram essa mudança. E na área da perícia, vocês vão estudar mais à frente, principalmente isso. Na área da auditoria também, vocês vão ver lá na cadeira de auditoria também isso. Eu não posso, num processo de auditoria, porque o auditor, o que é que ele faz? Só fazendo aqui um comentário breve. Muita gente acha que o auditor vai fiscalizar. O único auditor que fiscaliza se a contabilidade realmente está nos padrões normativos, num cunho de fiscalização, é a auditoria pública do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E aí eu estou falando, exemplo, o auditor do Ministério do Trabalho, o auditor da Receita Federal, o auditor do Tribunal de Contas, da União, Tribunal de Contas do Estado, um auditor do INSS, esses vão no cunho de fiscalização, de perceber como é que está a demonstrações contábeis. O auditor independente, que vocês vão ver lá, ele, para falar a verdade, ele não é num túnel de fiscalização, ele vai dar uma opinião se as normas estão de acordo ou não, se a contabilidade que foi fechada ou foi publicada está conforme as normas de contabilidade. E se a empresa está dentro dos padrões internacionais, principalmente. Então, a gente começa, novamente, a fazer essa interdisciplinaridade, fazendo aí os conectivos com as outras disciplinas. Aí a contabilidade internacional se liga lá com a contabilidade avançada, porque é a contabilidade brasileira e as mudanças que a gente tem em as práticas de como fazem no nosso dia a dia. Então, a gente percebe as ligações entre as disciplinas de contabilidade. Então, o que ocorre? Então, essa promoção rigorosa das normas e a convergências contábeis nacionais e internacionais com vista da unificação. Então, qual foi a proposta dessa questão da conversão? É pensar e dizer assim, não vamos imaginar uma linguagem como antes era. Aqui no Brasil, nós fazíamos isso, antes desse padrão internacional. Eu tenho uma contabilidade apresentada por fisco, porque é mais tributária, e eu tenho uma contabilidade apresentada para o mercado. As empresas que são obrigadas a publicar, já está lá no site da B3, da Bolsa, né? Bolsa Brasil Balcão, ou já está no seu próprio site. As SAs e as grandes empresas equiparadas. Agora, e as médias empresas que não são obrigadas a publicar? E, caso elas queiram? Normalmente, médias empresas publicavam as suas demonstrações, normalmente quando se interessam em
participar de processos de licitação. Então, aí, algumas licitações exigem, ó, você só pode participar da licitação se tiver a publicação das demonstrações, e ainda existem licitações que dizem, ainda tem que ser auditadas. E aí, lá vai a empresa contratar auditor para fazer, que é alguns dos trabalhos que eu exerço fora aqui, a docência. E aí, meninos, o que é que ocorre? A gente entra aqui dentro desse contexto do histórico do IASB. A gente puxa aí bem rápido, porque eu não vou estar lendo, pessoal. Esse material já está lá na nossa página. Então, nós temos aqui, ó, 1973, começa lá o convite à classe da contabilidade. Aí tá, vocês estão vendo aqui, Austrália, Canadá, França. Eles começam em 75, é a primeira norma. 82, o número de curadores do IASC que aumenta para 17. Aí os curadores, a gente está falando de pessoas que participam, porque eram 13 países nomeados. Aí, 89, aumenta o Conselho Federal Internacional. Aí a gente começa a entender que surge a Federação Europeia de Contabilidade. E aí, por isso que a gente fala em IAS e IFRS, que aí é a sequência que a gente vai estar dando uma olhada. Entra aí estabelecido o Conselho Consultivo do IASC em 94, aí aqui eu abro um parênteses. Talvez vocês não lembrem, mas o que aconteceu no Brasil em 94? E aí eu vou explicar por que esse Conselho Consultivo. O que acontecia no Brasil em 1994? Alguns talvez não vão lembrar, outros talvez já devem ter lido a respeito na televisão, na internet. Qual era o momento que nós vivenciávamos em 1994? Quem pode me... Oi, James. Não, eu ia chutar, mano. Chuta, pai. Quem sabe? Quem é que pode me lembrar aqui o que nós vivíamos em 1994? E, pessoal, lembrando aí para participar da enquete que a gente colocou aqui no início da aula, né? Para a gente ver aqui a percepção de vocês aí das mudanças. O que acontecia, o que aconteceu em 1994 no Brasil? A gente vivia o quê nessa época? Era um movimento direto já, não? Aí foi antes, foi em 85, James. 1985 foi as diretas já, com Tancredo Neves e José Sarney. Pessoal, os que estão sem grupo, nós temos lá criar um grupo de WhatsApp, né, da Contabilidade Internacional. Vocês também podem colocar aqui pelo chat ou pode colocar por lá também, pelo menos bote até lá, grupo 1, 4 pessoas, grupo 2, 4 pessoas, até para todo mundo saber quem está com quem, né? Quem lembra, gente? Eu vou dar uma dica. Era o Fernando... Professor, Oi. foi o Plano Real, não? Foi o Plano Real, Amanda. Isso mesmo. A gente estava saindo novamente do Cruzeiro para criar uma nova moeda. O Plano, o Real. Foi a criação da nossa última moeda, que está até hoje. E além da criação, qual foram os impactos a quem lembra? Ou muitos aí talvez não eram, alguns eram nascidos, outros não. Mas o que a gente sabe, por isso que é interessante a gente entender a política não no cunho partidário, mas entender, vocês, todo mundo sabe o que é Copom, gente? Já ouviram falar nessa palavra, Copom? Por isso que eu falo assim, é interessante entendermos de política não no cunho partidário. Por que cunho partidário que eu estou falando? Defender partido, gente. A proposta não é essa. Mas a gente entender medidas, decisões que o governo toma, aí a gente entende algumas mudanças que ocorrem. E por que elas ocorrem? Por que a economia toma uma tendência? Por que algumas atitudes tomam certas tendências? Por que certas profissões tomam a tendência?
a partir do momento que nós mudamos, aí vocês vão entender lá da URV, Unidade de Referência de Valor, para a gente fazer contabilidade naquela época, para mudar do cruzeiro para o real, não era só aumentar zero. Porque teve um impacto diretamente na nossa profissão. Uma coisa é eu fechar o balanço de contabilidade em 93 de um jeito, aí muda na moeda de 94, sai do cruzeiro, porque a gente teve várias moedas aí ao longo da nossa história, aí o governo cria uma nova moeda, uma moeda forte, e aí, na época, quem já leu a respeito, vai ver que o real, na época, valia $1, era 1 para 1, e aí você tem que mudar, aí a gente fala lá política contábil. Aí agora eu vou ter que ajustar a contabilidade, porque em 93 eu fechei minha contabilidade de um jeito, em 94, por conta da moeda, que aí a gente chama da moeda utilizada aqui no Brasil, sai do cruzeiro. Aí, na época, as pessoas explicavam, não, é só aumentar 3 zeros. Sim, isso aí era a explicação mais fácil para as pessoas entenderem no comércio, mas, contabilmente falando, não era isso. A gente precisava fazer uma conversão das demonstrações, para entender, inclusive, a avaliação patrimonial daquela empresa. Por quê? As empresas, quando a gente fala de mercado de capitais, gente, as que estão no mercado por ações, é fácil, porque o mercado é que avalia ela. É mais fácil o processo e é mais rápido de se fazer essa transição. Mas para as médias e pequenas empresas, não. E aí vem aqui, ó, a Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários. Aí a nossa CVM entra aqui em 95. Aí, alguém já leu ou vai ler alguma coisa a respeito sobre Zélia Cardoso de Mello. Aí vem as políticas monetárias, que é a questão do Copom. Comitê de Políticas Monetárias. Por que a gente precisa? Aí a gente entende por que nós temos uma disciplina de economia. Não é que a gente vá se aprofundar nos aspectos da ciência econômica, mas entender que o mercado, o sistema econômico, nós precisamos ter pelo menos uma noção. Entender a participação direta e indireta disso nas nossas atividades. Aí a CVM entra, a nossa CVM, dentro desse comitê internacional, por quê? Porque a CVM é a que acompanha o mercado de capitais aqui no Brasil. Por que ela acompanha? Desculpa, ministro. Ela acompanha as empresas que estão listadas lá na B3. E aí, toda e qualquer operações negociada em bolsa de valores, seja no mercado primário ou no mercado secundário. Aí sugiro que vocês deem uma leitura sobre isso, qual é a diferença do mercado primário e mercado secundário, porque eu vou voltar a tocar nesse assunto mais à frente. Então, a CVM, ela faz o acompanhamento do que está sendo transacionado ali. E, em contrapartida, do outro lado, nós temos o IBRACON, porque é um instituto brasileiro dos auditores independentes. E aí, fazendo aí esse elo, a interseção, vem o CPC, o Conselho Federal de Contabilidade, e todas as entidades, conforme a necessidade, ou conforme a entidade que está transacionando ou está negociando alguma coisa lá, seja na Bolsa de Valores aqui do Brasil, ou seja na Bolsa de Valores de outro país. No caso dos Estados Unidos, é a Dow Jones. Então, aí a gente começa a entender a questão da integração desses órgãos. Por que eles precisam entender e participar desses comitês? Desculpa. Então, começa aí, o IAS, já surge aqui a primeira norma aqui, quando ele bota o IAS 39. Aí ele começa em 98, aí a gente entende aí a mudança, 98 já está ali no finalzinho do Fernando Henrique Cardoso. E tivemos também, aí começam os processos de... Esqueci o nome agora, a venda de empresas públicas. Aí ele começa a se desfazer das estatais, privatizações, lembrei. E aí começa a... Tranquilo, dona Elsa. E aí o que ocorre? Aí a gente começa a entender, será que a motivação
privatizações foram necessárias, não cabe aqui a gente questionar no quesito, de novo, político, mas no quesito contábil. Porque o que normalmente o governo diz é que a empresa pública dá prejuízo. Há controvérsias. Há controvérsias. Até porque a gente começa a entender que, nesse momento, e eu falei para vocês, que as próprias normas de contabilidade, na área do setor público, vocês vão ver lá na cadeira de contabilidade aplicada ao setor público, que é o CASP, até a norma de contabilidade aplicada ao setor público, ela estava defasada. Enquanto a da empresa privada era de 76, que veio da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, ela que provocou a criação das normas a nível de legislação do Conselho Federal, não foi o nosso Conselho Federal. Isso, Vitória. Atualmente vemos discutindo, né? Nos últimos anos está sendo discutido muito, porque a avaliação que é feita na visão da empresa pública, da entidade pública, não é só por números. É a gente tentar olhar, que a gente fala lá na cadeira de custos, custo-benefício. As pessoas gostam muito de utilizar essa questão da palavra custo. Eu parto do pressuposto do gasto, porque não é só custo, o custo dá a entender que é uma coisa prejudicial. A própria palavra custo já está dizendo assim, é alguma coisa que eu vou gastar, é só saída, é custo, está me custando. Então, é o desembolso de numerários. Certo, nem sempre. O que você pode estar entendendo como custo pode ser um investimento, pode ser um desperdício, pode ser uma perda, não é nem custo, porque custo eu tenho um retorno. Você pode ter um desembolso e você está tendo um prejuízo. Aí entra naquela classificação que nós já falamos de gastos. Então, meninos, o que ocorre? A gente começa a perceber que com o passar dos anos e com as mudanças de políticas econômicas e, melhor, consequência de mudanças de governo, aqui em 2000 vocês vão lembrar quem era o presidente. Então, de 99, aí eu estou dizendo aqui, os ministros de finanças do G7. Aí a gente começa a entender G5, G7, G12, o grupo dos G5 maiores países, dos 7 maiores países, dos 12 maiores países. Aí a gente começa a entender por que existe essas reuniões e os grupos de maiores países para determinados assuntos. Por que eles fazem isso? Qual é a necessidade? É só discutir economia? Não. É que quaisquer mudanças em relações de mercado, nas relações internacionais, eles precisam entender quais os impactos na realidade interna de cada um. Não é simplesmente transacionar por transacionar. Só para vocês terem uma ideia, nesse período aqui de 2000, eu vou procurar, nessa época eu já ministrava aula em outra instituição, só um exemplo que eu quero falar para vocês. No ano 2000, não fazendo propaganda, mas o Grupo Gerdau, na época eu ministrava a disciplina Análise das Demonstrações Contábeis, e eu faço nessa disciplina uma análise das demonstrações de empresas reais, como eu vou estar passando para vocês aqui no nosso trabalho de contabilidade internacional, eu vou trazer algumas situações reais de clientes meus, mas vou adaptar para nível acadêmico para que o trabalho da gente seja bem interessante. Vai ser um pouquinho complicado, como eu falei para vocês, do básico, uma coisinha, mas com situações que aconteceram na vida real adaptada. Resumindo a história, gente, o que me chamou a atenção naquela ocasião é que o Grupo Gerdau queria participar de uma licitação na França. Ele sabia que no ano de 2001 ia haver a licitação para vigas de aço, na parte de aço, chapas e viga de aço, alguma licitação no fornecimento de aço. E eles pegaram uma das empresas do grupo só para fabricar, só para formar estoque. Eles não venderam para o mercado interno. Resumindo a história, no final de 2000, aquela empresa do grupo, a contabilidade, deu prejuízo, porque eles não venderam para o mercado interno.
A proposta deles era o mercado internacional, participar do processo de licitação em março, na França. Mas, para isso, eles tinham que ter uma quantidade significativa de estoque para entrar na licitação. Fora as certidões negativas, fora a documentação, fora as demonstrações contábeis, e eles mostraram que tinha capacidade, porque essa empresa que estava dando prejuízo no ano, estava sendo suprida por outras empresas do grupo, a questão da participação societária, as combinações de negócio da empresa do grupo. Eles participaram e ganharam um processo de licitação, mas para a gente mostrar isso para a sociedade brasileira, que uma empresa aparentemente tem que mostrar um prejuízo, porque a intenção dela é mercado internacional, ela foge um pouco da nossa cultura. Por isso que quando a gente diz assim, a contabilidade, a empresa está dando prejuízo. Não é porque aquela DRE momentânea ali deu negativo, a empresa esteja indo ruim. Por isso, quando a gente diz qual é o objetivo da empresa, quais são as estratégias da empresa, é claro que, que o Grupo Gerdau não saiu dizendo para todo mundo, não, estão dando prejuízo porque a gente vai participar da licitação. Não. Eu soube disso depois, né? Depois que fizeram, eu não soube durante. Depois que eu vi que a demonstração deu prejuízo, eu fui dar uma lida nas notas explicativas. Por isso que a gente entende que a contabilidade não é só a DRE, o balanço, porque que, aí eu estou vendo com os meninos na outra disciplina, quem está avançada comigo, por que eu estou adentrando em todas as demonstrações? Porque nós vamos trabalhar todas as demonstrações, inclusive nota explicativa. O próprio nome já diz, a nota explicativa, qual é a função dela? Explicar quais os fatos relevantes dentro da movimentação contábil daquela entidade no período analisado, que seria o ano, né? O exercício social daquela contabilidade. Então, as normas internacionais, e principalmente, eu já falei anteriormente, vou repetir, ao fechamento do exercício social contábil brasileiro, é diferente do fechamento do exercício social contábil europeu e também lá dos Estados Unidos. Aqui o nosso exercício social vai de janeiro a dezembro, geralmente corresponde a um ano, não obrigatoriamente. A gente fala geralmente que possa ser que tenha empecilhos aquela entidade, que a contabilidade pode estar suspensa, enfim, aí depende das situações. Aí são várias situações que ela pode ser suspensa, ou no primeiro ano de abertura da empresa, é da data que ela abriu até 31 de dezembro. Exemplo, se nós abrirmos uma empresa hoje, 31 de agosto, o exercício social desse ano vai ser 31 de agosto a 31 de dezembro, obrigatoriamente. Contabilidade brasileira é 1º de janeiro a 31 de dezembro, obrigatoriamente. A gente não tem esse negócio, porque 1º de janeiro é Dia Mundial da Paz, é feriado. Não, a contabilidade conta. O que pode ocorrer é que aquela empresa não tenha transações comerciais, mas transação contábil ela pode ter. E 31 de dezembro também. Tem várias empresas que têm todos os dias do ano, inclusive feriado. Já nas empresas europeias e internacionais, vai do dia 1º de junho a 31 de julho. Vai de junho a julho do outono. Aí a gente entende, para quem acompanha futebol, Champions League, exemplo, para quem curte aí futebol, vocês vão entender por que a temporada da Champions League acabou agora e já vai começar a nova. Quer dizer, terminou agora por conta da pandemia, mas a Champions League termina sempre em julho, né? Vai de junho a julho do outro ano. Ou melhor, de 1º de julho, desculpa, 1º de julho a 30 de junho. Esse é o exercício social contábil europeu e norte-americano. De 1º de julho a 30 de junho, dá 12 meses. Aí, por isso que a gente entende quando dá no meio do ano, para quem, como eu falei agora aí do futebol, é o exemplo mais claro, porque que o futebol deles termina mais cedo que a gente, porque eles fecham a contabilidade mais cedo que a gente, por conta dessa diferença aí semestral. E aí, essas reuniões é justamente isso,
Porque enquanto algumas empresas em junho está terminando a sua contabilidade, aqui no Brasil é só julho. Aí entra 2000, a mudança política aqui no Brasil, aí entra aqui o IOSCO, que eu já falei para vocês, a questão da organização das comissões de valores imobiliários, aí começa, a CVM começa a participar dela também, a partir de 2000, começa a ter essa percepção. Aqui, em 2000, mais precisamente, nós não tínhamos ainda a convergência da contabilidade brasileira. Aqui, no ano 2000, é que começa no Brasil essa percepção, como eu já falei para vocês, né, no material anterior tem isso, a partir de 2000, aí eu até falei que em 99, a empresa, houve aí a fusão da Antártica com a Brahma, eu botei como exemplo do que provocou também e ajudou esse processo da convergência, que surge a Ambev a partir de 2000, uma empresa brasileira, e aí a gente começa a entender que a partir dos anos 2000, a gente começa um grande aumento de fusões e incorporações, que a gente vai entender isso, uma empresa comprando a outra, ou falsa compra, aí a gente entende a Brahma e a Antártica, aí sai comprando a cervejaria, a Perdigão e a Sadia, a Nestlé e a Garoto, né? A gente começa a entender, se eu não me engano, agora a NET, é claro. Então, não estou fazendo propaganda das empresas, só estou dando um exemplo que a gente começa a entender por conta das questões de fusões e aquisições. Por que eles entram? Já, aí aqui, o IASB volta novamente para Londres em 2001. Aí aqui, a partir de 2002, a Europa passa a exigir a adoção de IFRS pelas companhias abertas a partir de 2005. Então, ela dá um prazo para que as empresas se adaptem. Por que um prazo? Porque nenhuma norma, gente, e vocês já devem ter visto direito empresarial, e vocês vão ver lá em contabilidade tributária, salvo exceções, que só são 3, uma lei não pode ser aprovada hoje e está valendo amanhã. E, principalmente, quando a gente fala em contabilidade, tem que dar um tempo para as empresas se adaptarem, principalmente no sistema de contabilização. Porque quando a gente vê a partir dos anos 2000, que é o que se fala aí da globalização, aí a gente começa também, a contabilidade muda nesse período, eles entendem a necessidade da mudança da linguagem dos negócios e começa a explosão da tecnologia da informação. Aí a gente entende aí as grandes empresas da área de tecnologia da informação, cada vez com sistemas mais rápidos, com sistemas menores e com processadores mais atualizados. Vocês não são da minha geração, mas é porque eu comecei cedo, né? Já até, para alguns que já viram alguma palestra, ou já foram meus alunos em sala de aula, como eu já falei, eu comecei a trabalhar muito cedo, então tive a oportunidade de ter linguagens de matemática muito cedo. Então, aqui, como a gente vai falar do DBase, do DOS, do COBOL, que não faz muito tempo, isso só tem 20 anos, talvez a idade de alguns. E aí a gente começa a entender hoje a questão da inteligência artificial. Aí a gente hoje já se fala, pelo menos nos últimos 5 anos, dos BIs. Aí agora os processadores, os próprios robôs, né? O robô propriamente dito, formato, apesar que já tem isso, né? A criação dos robôs sustentáveis, inclusive é utilizado isso na área da educação, mas sistemas robotizados, onde a contabilidade hoje gera, a partir do momento que eu dou um comando, ele já me dá o próprio lançamento contábil. Eu só digo comando. A partir do momento que eu programo que toda entrada, o lançamento é receita e caixa, se eu jogo isso no sistema, o próprio sistema já faz os lançamentos contábeis. É isso que otimizou, inclusive, a contabilidade das instituições financeiras, para vocês terem uma ideia. Então, quando a gente fala de mudança de contabilidade, eles entenderam, e aqui a gente entra na outra mudança, a partir de 2002, 2004, numa mudança política aqui no Brasil e em vários países também. Aí a gente entra aí a questão dos grandes processos. E, abro parênteses,
Quem lembra as duas últimas crises econômicas que nós tivemos no mundo? Vocês lembram qual foi o ano? Alguém poderia me lembrar? Não, estou perguntando porque eu não lembro mesmo, não. As duas últimas crises econômicas que nós tivemos. Vocês lembram o ano? Que teve impacto lá, principalmente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos? Alguém poderia me ajudar? Isso, David, 2008. Não entendi, professor. Por favor, não entendi. Quais foram as duas últimas crises financeiras que nós tivemos no mundo? A mais atual foi 2008, mas teve uma anterior nela. A questão da Venezuela, professor, não pode ser não um exemplo? Aí crise no mundo, né? Não é no mundo, país, no mundo, né? No mundo. Na Venezuela, não, mais atual, David Félix, mais atual. É porque em 1929 você está pegando o início do século. Nós tivemos nessa década, cara, nesses últimos 20 anos, nós tivemos duas grandes. Uma foi em 2008 e teve uma anterior. Alguém aqui de internacional? Qual é a pergunta? A crise russa, professor, em 98. Tivemos em 98 e nós tivemos outra crise ali a partir de 2002. E aí ela passou de 2002, aí vem a bolha, e aí quando chega na bolha vem a crise imobiliária ali, 2006 a 2008, onde os Estados Unidos estava altamente dependente das hipotecas. E aí, quem está aqui nessa disciplina e está fazendo a outra lá comigo, vai entender por que eu coloquei lá aquele filme Heron. E também tem um filme bem interessante lá, isso, David, maior número de inadimplência. Então, se tem muito dinheiro no mercado, as pessoas se utilizam desse dinheiro e não têm condições de pagar, cria-se a recessão e o impacto econômico. E aí, nosso presidente dessa época disse assim, enquanto está tendo uma tsunami lá nos Estados Unidos, tsunami financeira, aqui no Brasil nós tínhamos uma marolinha, porque nós estamos vendendo dólar. E aí a gente para entender, eu não estou falando aqui de nomes, mas por que lá está tendo impacto e aqui não? É porque a hipoteca não é um mecanismo tão utilizado aqui no Brasil, que é muito diferente de financiamento. E aí a gente começa a entender para as normas de contabilidade, porque começa aqui as normas 2003, 2004, começa a crise da hipoteca, porque em 2008 foi o estouro, né? 2005, além disso, a aposentadoria lá é capitalizada também, né? Também, James. E aí a gente começa a entender essas diferenças, que aqui, às vezes a gente reclama, muita coisa, mas lá eles não têm um sistema de previdência como é feito aqui no Brasil. Não existe um INSS. Não existe um FGTS, Fundo de Garantia. Lá tudo é privado. Você quer pensar na sua aposentadoria, você que tem que fazer um plano de aposentadoria. Não tem lá um plano governamental. Não existe isso. Por isso que a gente, às vezes, entende algumas diferenças e, às vezes, enfim, não é assunto, assim, específico dessa matéria. A gente entraria aí em cenários econômicos, aí é outra disciplina, né? Mas, para o recorte, que é interessante aqui para a gente, é porque eu estou mostrando aqui um dado histórico para vocês, e aí fazendo um link do que aconteceu na época, e onde a nossa profissão, onde a contabilidade, ela se insere aí, porque eles começaram a ver que várias crises, vários contextos distorcidos, tanto econômico como financeiro, e as empresas fazendo de qualquer jeito. Inclusive, uma empresa contabilizando a valor, ele colocando lá uma contabilidade a valor de mercado, onde ele criava possíveis lucros. No filme que eu indiquei lá, vocês vão ver, lá que eu coloquei para vocês assistirem. O cara criar a valor de mercado dele, a deduzir que vai dar aquilo,
porque não existia lei dizendo que aquilo ali era possível. E aí chega 2007, começam as publicações, as revisões, porque eles começaram a criar normas e disseram assim, tudo bem, vamos pensar aqui na postura ética, aqui em 2008, entre o Instituto Americano também para poder participar, para enquanto a Europa faz o IAS, lá nos Estados Unidos vai ter o IFRS também, e aí a gente começa a fazer o equilíbrio dentro desse contexto. Aqui, 2008, já tem aprovação aqui no Brasil, do CPC, do Comitê de Pronunciamento. O Brasil já entra nesse contexto de fazer a adaptação, por isso que eu fiz aquela primeira apresentação, e a gente começa a fazer aqui as conexões com o que acontecia no mundo e o que estava acontecendo aqui no nosso país. Por que essa preocupação? Porque aí surge o nosso comitê e as nossas entidades param para pensar, não, está mudando muito rapidamente, não está dando para acompanhar, porque, só para você estar tendo uma noção, nos últimos 2 anos, e principalmente esse ano, muita gente fala em startup, como se fosse uma novidade. Só uma pergunta aqui. Quando foi que surgiu as primeiras startups nos Estados Unidos? Alguém saberia me dizer? Vocês já leram alguma coisa a respeito? Vocês conhecem várias empresas que vieram de startups. Vou fazer 2 perguntas. O que é startups? O que é a palavra? Não precisa ser tradução literal, mas o que é que eu entendo por startups? E quando surgiu as primeiras startups? Isso, David. Google, Apple. Início dos anos 90, né? Isso, James. 90. A Fundão de startup garagem. teria empresas em ascensão. As empresas que estão iniciando um projeto de desenvolvimento. Porque a gente nem tudo em inglês tem que ser uma tradução literal, porque a gente olhando para a visão de negócios, a visão de negócio eu estou falando, gestão, contabilidade, economia e finanças, né? Essas empresas, isso, Vitória, companhias que estão em início de suas atividades e buscam explorar atividades inovadoras no mercado, que promovam desenvolvimento. Por isso que startups não é uma tradução literal. Ela representa um contexto e saiu nos anos 90. Aí a gente vai entender o Bill Gates, aí a gente vai entender aí a Apple, a Google, como todos já colocaram, aí a gente impulsiona aí as outras, aí entra aí Facebook, que veio dessa linhagem. E a gente fala de startups aqui no Brasil nos últimos anos como se fosse uma coisa inovadora. Assim, para cá, é porque nós não temos o costume, nós não tínhamos, talvez, não éramos visionários a esse ponto. Nós somos, talvez, a nível mercado, os nossos empresários, eles são, talvez, tradicionais. A gente fala... Amanda, pode falar, Amanda. Não, eu só ia comentar, professor, que a globalização também, ela ajudou muito o fator da startup ser uma realidade agora no Brasil. Sim, ela provocou uma mudança de pensamento e de posicionamento aqui, vamos dizer assim, dos brasileiros. Enquanto você tinha aquela percepção do mercadinho local, o cara já tem uma outra percepção. Quem tiver interesse, depois pesquise a quantidade de empresas virtuais criadas na pandemia. Aí eu não vou entrar no contexto da pandemia, mas só por conta da necessidade, porque as pessoas não podem sair de casa, aí agora é o momento oportuno de eu abrir um negócio virtual, trabalhar um e-commerce. Por conta da pandemia, por que eu não pensei isso antes? Por que eu não pensei há 2 anos, 3 anos? Que espaço tinha. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas não tem saída. Será? Quem provoca a mudança no mercado, por isso que a gente diz, nós provocamos a mudança no mercado e o mercado provoca a mudança na sua instituição, na sua empresa. O Google diz,
o David, né? Tem funcionários, sim, estão ganhando dinheiro nas ações de startups, sim. Então, eu preciso de uma situação drástica para acordar que o mercado é acessível. O mercado só existe porque eu proporciono a mudança do mercado. Charles Davis disse, né, que o homem influencia o meio e o meio influencia em você. Não é os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que conseguem se adaptar. A gente está puxando um pouquinho de biologia, mas para o mundo de negócios isso cai como uma luva. Não é os mais fortes que vencem, é os que conseguem se adaptar. E essa adaptabilidade precisa de uma coisinha chamada saber escolher as estratégias. Não são as melhores, mas as que são mais necessárias e as mais fáceis de ser atingidas. E aí a gente entende que há essa mudança. O Brasil começa a entrar nesse contexto, chega aqui em 2010 a explosão, os IFRS a partir de 2011, aí chega um bloco maior em 2012, de uma coisinha mais consolidada. As alterações aqui, começa a emissão de um bloco imensurável de normas e o Brasil fazendo a sua adaptação e fazendo as suas revisões. E aí a gente entra num contexto de que sentido? Porque começa uma representabilidade de que surge isso aí. Antes, nós tínhamos a visão de resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, nós tínhamos as instruções normativas dos órgãos. Quais órgãos? Receita Federal passava lá as suas instruções normativas na área tributária. E é interessante nós entendermos e ter um cunho. Talvez nessa a gente não vá utilizar tanto, porque eu não vou estar utilizando tão maciçamente tributos. Mas, quando a gente trabalha com depreciação, a gente entender a tabela de depreciação, a desvalorização, como eu até falei lá do teste de recuperabilidade, aí eu sei que eu falei lá na outra disciplina, mas aqui para que vocês tenham uma ideia. Então, quando o bem desvaloriza, eu preciso negociá-lo, é uma coisa eu pensar numa recuperabilidade de um bem aqui. Agora, vamos imaginar, já que a gente está falando de transações internacionais, eu tenho uma empresa aqui no Brasil e eu sou sócio majoritário de uma empresa na Argentina. E uma determinada máquina lá na Argentina, ela não está tendo o rendimento ou o retorno desejado. Aí eu faço aquela análise da TIR, né? Taxa interna de retorno. É por isso que a contabilidade internacional, quando eu pergunto a vocês se vocês já viram, para que a gente tenha um entendimento para que todos nós possamos aprender, gente. Por isso que eu entro naquele contexto com vocês. Nós vamos aprender junto. Agora, para aprender junto, também tem que acompanhar o material e tem que começar a dar uma lida. Então, TIR, todo mundo sabe o que é TIR, né? Taxa interna de retorno. Será que aquela máquina está me dando um retorno aceitável? Porque se não for, eu não vou esperar ela estar totalmente depreciada. Eu vou vendê-la. E aí, para eu vender essa máquina, negociar, exemplo, eu tenho uma máquina que a vida útil dela é 10 anos. Aí, com 6 anos, a TIR dela está negativa, não está sendo viável. Quando eu calculo a taxa interna de retorno, a gestão entende assim, não está valendo mais a pena manter essa máquina e muito menos fazer manutenção dela, porque o que ela me dá de produção não está atingindo a minha necessidade real no contexto que a empresa está. Qual é a decisão que os gestores vão ter? Não, vende a máquina. Só que a vida útil da máquina é de 10 anos. E eu vou vender com 6. Então, tem uma depreciação de 6 anos. Quanto é que aquela máquina vale no mercado? Eu vou dar ela de entrada na empresa e eu vou comprar uma nova? Por quanto eu vou dar? Ou eu vou vender para um terceiro e o dinheiro... Como é que eu vou transacionar essa máquina? Eu preciso de uma máquina nova, que já existe um novo modelo, que produz mais e melhor e em menos tempo. Enfim, é altamente eficiente em relação a que eu tenho. Então, essa decisão, você está aqui no Brasil, numa máquina que está lá na Argentina.
E lá, a máquina é avaliada em peso argentino. Aí você vai vender lá na Argentina, ou você vai trazer essa máquina para uma empresa sua aqui no Brasil e vender aqui em reais. Que aí vai ter que fazer a conversão também. Aí tem que ter, além da conversão do valor da máquina, a questão da cotação da moeda. Aí a gente começa a entender, gente, uma outra situação de contabilidade. Não é aquela contabilidade do débito e crédito, como eu falei para vocês lá no início. Não é aquela coisinha, feijãozinho com arroz, não, né? Não é aquele cuscuz com ovo que a gente está acostumado aqui, não. A gente tem que entender uma outra percepção. Sair do cuscuz com ovo com um baião de 2 incrementado com nata, né? Então, a gente fala assim, brincando, gente, é uma outra percepção. Porque no exemplo que eu dei para vocês, falando, aparentemente é simples. Mas contabilizando, eu tenho que olhar a particularidade. Porque é uma máquina que está na Argentina, numa empresa que eu tenho aqui no Brasil e sou majoritário. E preciso trocar essa máquina. Qual a decisão que eu vou tomar? Como é que eu vou fazer? Qual é a mais viável para a empresa? Ou que a mais viável não é que eu ganhe, mas talvez é que eu perca menos. Nem entra na ganha. E por isso que a gente, quando olha lá, que eu coloquei para vocês, inclusive eu peço que vocês dêem uma lida na estrutura conceitual, framework. Aqui a gente chama ela de framework, que é as normas internacionais, quando a gente entende a diferença de receita e despesa para ganho e perda. Dê uma lida nisso lá, porque a gente faz uma pergunta sobre aquilo ali, gente. Então, aí entra esse contexto, normas brasileiras de contabilidade, porque surge aí uma outra percepção aqui no Brasil, e o nosso comitê, que a gente já explorou bem na aula passada, além das normas, ele começa a falar dos pronunciamentos técnicos, tudo tem lá no site do Conselho Federal, meninos. Orientações técnicas e interpretações técnicas. Aí entra a questão do desmembramento das normas. Aí a gente começa a perceber, gente, que existe aí, já começa, não é a norma por si só. Aí agora tem um conjunto de normativos legais que eles vão nos ajudar nas melhores práticas da contabilidade. Lógico, aí são várias situações para todo tipo de segmento. Então, quando o comitê começou a interpretar aí as normas internacionais, gente, e eles começaram a entender assim, quais as principais mudanças que de fato ela representa, e outra. E quando tem as alterações, que a gente possa estar acompanhando. Para quê? Caso uma norma seja alterada esse ano e vai ter vigência, um exemplo, em 2021, o Brasil ele tem que estar acompanhando toda e qualquer mudança, porque se foi anunciado que o IASB ou o FASB lá nos Estados Unidos, eles estão pensando em mudar alguma norma porque está tendo um outro entendimento em uma situação específica, nós temos que mudar aqui também, porque mudando lá, exemplo, se for a partir de 2021, então a partir do dia 1º de janeiro de 2021, a nossa norma brasileira também tem que estar revista e tem que estar atualizada. Por que que tem que ter vista e atualizada, gente? Porque caso o Conselho Federal, lógico, aí eu estou falando do CPC, se o comitê não aprovar a revisão esse ano, não vai ter condições de ser aplicado em 2021. Então, a contabilidade brasileira pode vir a estar prejudicada em um ano. Aí, o que é que vai acontecer? A gente vai ter duas normas correndo concomitantes. E aí, por isso que tem as orientações, por isso que tem os pronunciamentos, por isso que tem as interpretações. Porque aí vem para parte E aí a gente precisa entender. Por isso que a gente diz contabilidade. Dá para... Oi, James. Vou dar um exemplo aqui para o senhor. Vamos supor que eu tenho, como contador, apresentar provas de um crime, ou então uma defesa de um crime contra a entidade financeira,
E aí eu posso usar essas normas como provas, como evidências, por exemplo, Sim. se a empresa foi de acordo com essa norma ou não foi de acordo, ela pode ser usada como prova em caso de crimes contra a entidade Pode. financeira? Eu diria que deve, James. Pode não, deve. Você tem a prova cabal. Por isso que a nossa preocupação da elaboração das demonstrações contábeis, todo e qualquer relatório contábil pode ser utilizado em juízo contra qualquer parte, seja pública ou seja privada. Inclusive também na interpretação de ICMS, gente. Não é assunto aqui direto aqui, nossa, mas tem a ver com o exemplo que o James perguntou, o entendimento do ICMS de um estado para outro. Por isso que a gente tem que ler, por exemplo, não dá para saber tudo, gente. Por isso que a gente diz assim, contabilidade, a gente tem esse detalhe, porque é muita informação e nós acabamos adentrando em várias outras áreas, principalmente na área jurídica. Porque tudo que nós fazemos tem que ter base legal. Então, James, se uma instituição financeira lhe cobra uma situação abusiva e você tem como provar que na demonstração não foi aquilo que determinada instituição está afirmando que em juízo você tem como apresentar a prova. Por isso, a obrigatoriedade da elaboração das demonstrações contábeis. O detalhe, meninos, é que alguns colegas de profissão ou até mesmo a sociedade empresarial tem um entendimento um pouco distorcido da lei. Todas as empresas são obrigadas a elaborarem as demonstrações contábeis. Elaborar, fazer, executar. Tem que ter contabilidade, é obrigação por lei. Como também por lei federal, toda e qualquer empresa é obrigada a ter um contador. Não fala de profissional de contabilidade. Profissional de contabilidade é todos aqueles que estão na área de contabilidade. Um analista, um auxiliar, um assessor. É o que a gente chama de profissional da contabilidade. Agora, contador é a pessoa que tem a carteira. Não é o bacharel. É o que tem a carteira, é o que assina a contabilidade. É o que se responsabiliza por aquela contabilidade daquele cliente que ele está prestando serviço. Por que eu estou falando isso? É porque a lei diz que todas as empresas são obrigadas a ter contabilidade. Aí a lei diz, mas as que são obrigadas a publicar, qual é a diferença? Publicar, não sendo redundante, é tornar público. São as empresas listadas em Bolsa de Valores e as equiparadas. A lei diz assim. As equiparadas são as empresas de grande porte, são empresas de capital, não são SAs, mas são grandes empresas equiparadas. A lei diz isso. E aí publicar na Bolsa de Valores e em jornais de grande circulação. Só que aí nós tivemos uma mudança na lei, que se já está publicada lá na Bolsa de Valores, é registrado na CVM, basta a publicação em um jornal local. Por isso que, às vezes, a gente vê nos jornais aqui do Estado, ou o Povo, ou o Diário, não fazendo propaganda, mas quem aqui já teve curiosidade, de vez em quando, no período do mês de março, vocês vão ver alguns balanços publicados lá. Além delas colocarem, ela bota um resumo aqui do jornal de grande circulação, no caso aqui é o Jornal e o Povo. Eu desconheço outro desses dois, assim, de grande circulação, né? Então, a gente começa a entender isso, porque eu posso utilizar, tanto que na cadeira de perícia contábil, dando outro exemplo nela, é o que a gente utiliza justamente isso. O perito contador, quando a empresa cai em juízo, tem lá duas partes divergentes, né? O lado A e o lado B estão divergindo, um processa o outro, bota na justiça. O juiz vai nomear um perito contador, vocês vão entender lá com calma,
um perito contador, que é uma pessoa estranha às partes, ele vai representar o juiz, então esse perito contador não precisa ser só contador, tem que ter o registro de perito, e agora, pela nova lei, inclusive, não fazendo propaganda, mas eu botei isso lá no meu livro lá, ele tem que estar no Cadastro Nacional de Peritos Contadores, do Conselho Federal de Contabilidade, ele recebe um outro número para ser perito, então ele representa o Estado. E aí o perito vai ver o quê? A primeira coisa que ele vai pedir, a contabilidade, toda a documentação. Então ele vai analisar a documentação apresentada pelas partes. Ele não entra numa função de advogado. Nós temos aqui, não sei se o Marquinhos ainda está aqui, o Marcos André, mas ele não entra como advogado. Ele entra como... Marcos André, acho que está. Ele entra... ele é como se ele fosse o advogado. Beleza, Marcos. Porque eu vi agora aqui que eu estava na apresentação. Então, ele entra defendendo o Estado. O perito contador vai defender quem? O juiz. Ele não defende nem o lado A e nem defende o lado B. Ele vai analisar toda a documentação apresentada, principalmente as demonstrações contábeis, e ele responde ao juiz, ele representa o juiz. Aí, o que isso tem a ver com o internacional? Porque também nós temos o direito internacional, se for transações e casos seja um tribunal internacional, ou aqui no Brasil, ou em outro país. Então, quando a gente fala em normas internacionais, gente, não é só a questão da ipsilite, né, o preto pelo branco, ou o que está simplesmente transcrito, mas é entender e saber interpretá-las. Não é simplesmente a execução do fechar a contabilidade, mas é entender qual é o caminho que aquela empresa teve ao escrever aquela contabilidade. Por isso que a gente chama de escrituração. O que está escrito ali? O que informações ela me mostra, além dos números? Por isso que a gente diz que a contabilidade, eu não leio ela pelo número. Eu tenho que tentar, quando a gente fala das interpretações, como é que está composto esse patrimônio. Não é o ativo, o passivo, o caixa, o banco, mas, enfim, a composição do caixa, a composição do ativo, e aí a gente entende, assim, a questão do que é o ativo. Ativo ele veio oriundo de fase passada, das quais se espera que venham a trazer benefícios futuros. Essa é a proposta de ativos. Eles nascem de um evento passado com intenção de provocar benefício futuro. De fato, provocou? Então, quando a gente analisa as demonstrações, gente, não é só ler a lei para interpretar no seu aspecto literal, mas interpretar na sua aplicabilidade. De fato, aquela contabilidade, ela condiz com que a norma, no que a legislação contábil está nos induzindo a fazer. Eu digo induzindo, de uma certa forma, é obrigatório, porque nós somos obrigados a seguir a lei. E aí vem abaixo os pronunciamentos do IFRS e o IAS, que é a sequência que a gente vai ter. Antes da gente continuar aqui, gente, que é o primeiro aqui que eu já coloquei para vocês, né? Estrutura conceitual da elaboração, da divulgação do relatório financeiro, ela é grande, que é isso aqui que eu falei para vocês, ó. Framework, inclusive, eu já coloquei a norma lá. Ela em português, que é essa aqui, que aqui é como é colocado o CPC 00, né? NBCT 00. Muita gente gosta muito, porque sai lá do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, saiu assim, mas lembrando que a gente fala de normas brasileiras, e ela é a framework, que eu coloquei para vocês, meninos, tanto a framework em inglês, quem tiver facilidade aí da leitura em inglês, você vai ver lá e até ver se realmente elas são páreas. E eu já coloquei também ela em português. Dê uma lida, porque a gente já vai fazer, tem um questionário que eu coloquei, e já tem outras coisas também que a gente vai fazer, uns questionamentos sobre o que a gente está discutindo. E aqui, gente, para os colegas que entraram ao longo da nossa conversa de hoje, eu coloquei lá para vocês, no início
da nossa aula, ali às 6h30 mais ou menos, um questionamento qual era a representação de vocês do que nós aprendemos até agora, em 3 palavras, qual foi essa aplicabilidade ou essa adoção das normas internacionais de contabilidade. O que ela representaria para a nossa? E aí eu coloquei lá para vocês o endereço, né? Pedi para que vocês colocaram o código. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Deixa eu ver, eu compartilhei agora. Acho que vai apresentar agora, meninos. Só para a gente ter uma ideia, na visão de vocês, o que é que vocês enxergam como mudança? Esse aqui é um mapa mental, gente, só para a gente ter uma ideia. Eu pedi para que vocês colocassem 3 palavras que, no entendimento de vocês, qual foi o maior impacto, né? Qual foi a que teve a maior visibilidade? Por isso, qual foi as mudanças na contabilidade brasileira no que a gente está estudando até o momento? Que é mais lá na frente, depois eu vou bater um print disso para a gente fazer um comparativo. Se de fato, lá para perto do final do semestre, se a gente tem essa mesma interpretação. E a gente vê assim, era para ter, caso as pessoas colocassem palavras idênticas, nós teríamos uma palavra em maior evidência. E a gente está vendo que não tem. A que ficou mais centralizada é a questão de mudança na organização. Aí vem aqui atrelado em cima e embaixo, né, mudanças de maneira de trabalho e demonstrações contábeis. Aí teve gente que colocou, né, tecnologia, parte de desafios, aí essa aqui mais espaçozinho, abrangência, valorização. A gente não teve, assim, uma palavra tão evidência, mas a que ficou centralizada foi mudança na organização. Por que que eu fiz esse questionamento aqui com vocês, meninos? É porque, de fato, a gente começa a entender que a mudança das normas internacionais não é só o trabalho da contabilidade que mudou. As organizações precisaram se adaptar. Não, aí, assim, essa adaptação veio pela exigência ou veio pela necessidade? A gente não vai entrar nesse contexto agora, que eu vou depois bater só um print desse aqui, e aí eu tenho aqui as pessoas que participaram, né, para que a gente possa fazer o registro. Então, pessoal, é interessante que a gente participe para que a nossa aula, como eu já falei para vocês, não seja só de via única. E aproveite o espaço, quem puder, já que vocês talvez tenham vergonha de falar, mas pelo menos escrevam, para que a gente possa aprender junto. Consigo, Vitória, pela IP. Não tem o nome de vocês, mas pelo IP eu consigo ver. Então dá para identificar, né? Não se preocupe não que vai ficar no anonimato. Então, o que acontece? Eu já tinha pedido. Então, meninos, é essa proposta que a gente aprenda, porque, de fato, não é a mudança por mudar, não é só a mudança pela exigência, mas a mudança pela necessidade de adaptação à nova realidade. E que nova realidade? É aquilo que eu falei. Vence não os mais fortes, mas aquele capaz de se adaptar. Então, quando a gente fala em crise econômica, então, em algumas situações, algumas entidades estarão em crise, enquanto as outras estão ganhando dinheiro. Por que esse desequilíbrio? Porque determinadas situações econômicas impactam negativamente e até drasticamente algumas empresas e outras não. Aí, quando a gente fala que a mudança é institucional, porque a organização precisa acompanhar. Hoje a gente fala muito em tecnologia. Você não precisa ter tanta tecnologia de ponta, mas você tem que saber usar a tecnologia a seu favor. E aí a nossa proposta é vir dentro desse contexto. É necessário estar preparado, sim, Vitória. E nem sempre ganha quem sai na frente, mas aquele que consegue acompanhar as mudanças, meninos. Então, quando a gente fala acompanhar as mudanças, justamente por causa disso. É um exemplo, às vezes, que eu gosto também, às vezes, de usar,
quando eu falo, às vezes, da questão do Fórmula 1. Lá, as empresas brigam por milésimos de segundos. Não sei quem aqui assiste ou teve curiosidade de assistir. Eles brigam lá por milésimo de segundos. Nem sempre quem larga na frente obrigatoriamente ganha a corrida, porque precisa da estratégia de toda a equipe. Aí, quando a gente fala de toda a equipe lá, de mecânico, de engenheiro, de assistente, enfim, são os setores das empresas. Então, meninos, a gente aqui já vai para quase 2 horas aqui de aula, né? A gente vai dar uma pausa aqui, vai dar continuidade na próxima aula nesse material. Esse material aqui já está lá. Eu vou aqui só finalizar aqui só a gravação para a gente fazer o fechamento. Então, agradecer aí a todo mundo. Obrigado aí pela presença, meninos. A gente se vê aí na próxima aula. Eu espero que vocês dêem uma olhada lá no material.